Primeiro de tudo, muito obrigado pelas palavras, não só suas, como de todas as pessoas que antes demonstraram solidariedade. Confesso que fiquei um pouco emocionado, porque não tem sido fácil, mas se não tem sido fácil para mim, eu imagino que estão passando outras pessoas, que não têm a rede de apoio que eu tenho ou as condições de defesa que eu tenho. O que fizeram comigo não foi algo contra mim. Isso é que acho que é o mais importante que nós tenhamos em mente. A tentativa de silenciamento das minhas falas sobre o presidente, eles tinham plena convicção de que não dariam em absolutamente nada. Tanto o Carlos Bolsonaro, que fez o pedido, quanto o próprio delegado que deu andamento. Aquilo foi um recado para a população, aquilo foi um recado para quem ia ver. E o recado é muito claro: tenham medo. Esse é o recado que eles querem passar. Silenciem-se, calem-se, porque nós vamos atrás. Eu acho que cabe, nesses momentos, não apenas aos poderes públicos, mas também à sociedade civil reagir. Porque isso não é uma questão puramente política. Isso é, obviamente, político, mas é uma questão que atinge a todos nós e que nós precisamos, de alguma forma, mostrar resposta. Nós precisamos, de alguma forma, nos unir. Foi justamente em função disso que, naquela mesma madrugada, convoquei os melhores advogados que eu conheço para poderem fazer parte da formação desse projeto, desse movimento, que não é meu, é um movimento de todos nós. O Cala a Boca Já Morreu surgiu para que essa tentativa de colocar medo nas pessoas, que ela não vingue, que ela não funcione, para que as pessoas saibam que elas podem sim criticar contundentemente qualquer político que elas queiram, da maneira como elas bem entenderem, desde que não promovam violência, ameaça ou rompimento institucional, que elas podem sim criticar politicamente quem elas bem quiserem e que elas serão amparadas caso sejam perseguidas por esse governo que mata, por esse governo que mente e por esse governo que silencia aqueles que tentam se posicionar. Eu quero realmente agradecer a esse ato, porque é a primeira vez que estou aqui e não tenho muita familiaridade com discursos políticos, com discursos desse tipo, mas algumas coisas precisam ser ditas. Eu peço, por favor, que ouçam com atenção, não apenas as pessoas que aqui estão, mas também quem está assistindo de casa. Existe uma tentativa hoje de tentar normalizar a desumanidade. Isso é talvez o mais grave que a gente precisa entender e compreender. Quando alguns membros desse movimento violento, desse movimento fascista, quando alguns desses integrantes começaram a ser presos pelo cometimento dos crimes que haviam cometido, eles decidiram dar a resposta querendo nivelar os acontecimentos. Então, na mente dessas pessoas canalhas, na palavra de Paulo Betti, que foi muito bem colocada, canalhas, na mente dessas pessoas, um deputado ameaçar fisicamente, de violência física, integrantes do STF, um deputado pedir o AI-5, um deputado defender a implementação de ditadura militar no país, é a mesma coisa que um integrante da sociedade civil criticar o presidente. E é essa normalidade que eles querem dar para a violência fascista que está dentro deles o tempo inteiro e que a gente vê constantemente nos discursos e que nós não podemos aceitar. E que mais do que nós, eu queria, por favor, deixar aqui o meu apelo para que veículos de imprensa não normalizem o fascismo, a violência e o mau-caratismo dessas pessoas. Para que veículos como a CNN Brasil parem de dar emprego a negacionistas, a pessoas que, com seus discursos, também são responsáveis por mortes no Brasil, que parem de dar voz a essas pessoas e que parem de convidar essas pessoas para falarem como se estivessem no mesmo nível de debate de cientistas. Quando chamam o Osmar Terra para falar sobre a pandemia e normalizam o seu discurso, a CNN também se torna responsável por morte em função do que é dito. É necessário que a gente combata contundentemente esse negacionismo e essa violência que nunca se viu
em discursos desde a era democrática do Brasil. Então, eu quero terminar apenas dizendo a todos que nós tenhamos esperança, que nós saibamos que tem muita gente lutando, tem muita gente unida, e que nós não vamos ficar calados. Eu não tenho qualquer intenção política, a minha intenção é apenas de luta. E do meu lado tem muita gente, e muita gente unida de mãos dadas. E nós vamos vencer. Muito obrigado a todos vocês.